Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo na área de engenharia. Vou te pedir aquelas gentilezas de praxe, pessoal. Primeiro, se inscrever e ativar o sininho. Todo e qualquer vídeo, depois da sua inscrição, que eu lançar aqui no canal, você vai receber a notificação. Isso vai tornar mais simples a forma de você chegar até conteúdos realmente que eu não fico na superficialidade. Eu vou entrando realmente, vou me aprofundando no tema, por isso esses vídeos normalmente são vídeos um pouco mais longos. E são vídeos que eu te garanto merecerão a sua assistência, ou seja, assista até o final, merecerão o teu comentário para que a gente troque ideias sobre temas muito interessantes dentro da engenharia e merecerá também o teu compartilhamento, fazendo com que esse vídeo ganhe relevância dentro dessa plataforma. Assim eu te ajudo com o meu conhecimento e você me ajuda a tornar esse canal aqui conhecido, beleza? Vamos direto ao vídeo então? Forte abraço, bons estudos e vamos lá! Eu vou gravar em duas vias, pessoal. Vou gravar tanto pela o sistema da USP, como também vou gravar no OBS. Eu vou tentar gravar das duas formas. Se um falhar, a gente tem o outro, tá bom? Porque a aula vai ser bastante densa e eu não quero perder esse material, não. Então, vamos lá. A gente vai começar do início de tudo, que é a questão de termos um processo ou uma planta, né? Que tem aquela função de transferência que eu coloquei para vocês, que é aquela tal de 8 sobre S mais 4. Tá? Então, tudo que nós vamos desenvolver hoje, nós vamos começar a partir dessa função de transferência. O que é importante saber? Nós vamos trabalhar aqui em dois aspectos diferentes. O primeiro aspecto é na função de transferência de malha aberta. Então, eu vou só rascunhar aqui, pessoal. Então, por favor, não critiquem a qualidade do desenho. É só um rascunho, só para que a gente relembre, né? Então, eu vou passar, já que nós estamos trabalhando num sistema discreto, eu vou passar o sinal de referência, ou seja, a entrada, pelo segurador de ordem zero, e depois é que ele vem passar pelo processo para que a gente tenha aqui a nossa saída. Então, eu tenho um sinal de referência na entrada e tenho a saída aqui, né, o sinal de saída ou a resposta do sistema na saída. Então, o primeiro aspecto é o aspecto mais simples. É a gente gerar a função de transferência de malha aberta, tendo em vista que a nossa planta ou processo é esse GP, ok? E nós vamos entrar com o primeiro conceito aqui, que é qual? É o conceito de função de transferência de malha direta. Lembrem, a malha direta, independente se o sistema é de malha fechada ou malha aberta, é aquela malha de caminho direto entre o sinal de referência, ou seja, a entrada do sistema e a saída do sistema. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou eleger aqui um G de S, nós vamos meio que padronizar, tá bom, pessoal? Para que todo mundo entenda o tempo todo o que está sendo feito. Então, o meu G de S, ele vai ser o produto algébrico entre o GO, ou G0, e o GP de S. Ou seja, é o produto porque nós estamos aí no domínio S, então a gente pode fazer o produto algébrico tranquilamente, sem grandes problemas. E como nós estamos trabalhando o tempo inteiro com a questão do segurador de ordem zero, nós já temos a função de transferência no domínio S para o G0 de S. Então, o nosso G de S aqui, ele acaba assumindo o seguinte formato: 1 menos exponencial de menos ST, tudo sobre S. E o nosso GP é que é mutável. Nesse caso aqui, ele é o 8 sobre S mais 4. Eu perguntaria a vocês, até esse ponto é tranquilo? Vocês conseguem recobrar aquilo que a gente viu nas aulas passadas? Por quê? Porque esse aspecto a gente tem que entender o que é que está rolando aí. Eu estou procurando a função de transferência, por enquanto, de malha direta. Ok? E num sistema de malha aberta. Mas eu estou na malha direta. E aí, o que a gente utilizou em termos de estratégia foi trabalhar
com uma manipulação algébrica no seguinte sentido: separar o numerador do segurador de ordem zero de uma fração que passa a ser 8 sobre S mais 4. Então, notem que a única coisa que eu estou fazendo aqui é maquiando algebricamente. Eu peguei a multiplicação de frações, a gente sabe. Numerador vezes numerador, denominador por denominador. A única coisa que eu fiz foi passar o denominador da primeira fração multiplicando o denominador da segunda. Por que, que a gente faz isso? Porque nós já temos a transformada z dessa subtração. Pessoal, lembrando aqui que esse S que tem aqui na exponencial é a frequência complexa de Laplace e esse T maiúsculo aqui é o período de amostragem, tá? Como eu não falei aqui, falei nas outras aulas, então eu estou fazendo aqui a ressalva, tá bom? E a gente passa a trabalhar sobre esse polinômio. O que me interessa agora, nesse momento, é trabalhar esse polinômio de forma a tirá-lo dessa forma, que é um grau 2 no denominador, e que eu não encontraria em qualquer tabela de conversão entre o domínio S e o domínio Z, eu não conseguiria fazer essa conversão aqui tão simples. Então, o que é que eu faço? Eu uso um artifício. E que artifício é esse? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa fração aqui, ó, e vou chamar essa fração de G1 de S. Pô, Luiz, mas é muito G, né? Mas acreditem que é para ajudar, beleza? E aí eu vou trabalhar em destaque esse G1 de S aqui, fazendo o quê? Bom, tornando essa fração, que é 8 sobre S mais 4, em duas frações menores, que são as tais frações parciais, onde uma delas tem o denominador S, a outra delas tem o denominador S mais 4, né, quebrando aí nos fatores do denominador. E aí eu vou aplicar a técnica de frações parciais para encontrar os numeradores, voltar para a função g de s e aí sim aplicar a tabelinha de conversão, saindo do domínio S e indo para o domínio Z. Então, essa passagem, se você já tem assim, se você olha e já consegue ver como fazer, beleza. Agora, para os pobres mortais, e eu me incluo aí, eu prefiro fazer as frações parciais, porque eu acho que tem mais lógica fazer assim, ok, pessoal? Aí, como que eu encontro o numerador A? O numerador A, ele vem do resultado da multiplicação da função g1 pelo seu próprio denominador, substituindo, depois do produto, o valor da raiz do seu próprio denominador. Ou seja, a raiz de S é igual a zero. Quando eu multiplico G1, que é 8 sobre S mais 4, por S, vocês podem notar que vai ficar 8 sobre S mais 4. E nessa fração, eu vou substituir o S igual a zero. Se a gente fizer isso, 0 mais 4 é 4, 8 dividido por 4 é 2. Portanto, no numerador da primeira fração, eu já sei que eu tenho numerador 2. Eu vou colocar aqui, pessoal, 2 sobre S. Agora eu tenho que procurar o B. O B é um caminho análogo. Eu vou pegar o G1 de S e vou multiplicar pelo denominador de B, que é S mais 4. E depois do produto, eu substituo no valor de S a raiz do denominador, que é menos 4. Né? Se eu pegar S mais 4 igual a zero, então S é igual a menos 4. No produto, eu vou ficar com 8 sobre S. E quando eu substituo S igual a menos 4, eu vou ficar com menos 2. Portanto, o B é menos 2, então eu já vou colocar o menos 2 aqui, sobre S mais 4. Perguntaria a vocês, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Para que a gente siga adiante, mas de forma a ficarmos sempre entendendo aquilo que está sendo feito? Tá tranquilo? Beleza? Então, qualquer coisa vocês falem, ok? Não espere eu terminar o meu raciocínio. Parem a aula no momento que vocês acharem aí que, não, se eu não parar agora, eu não vou conseguir entender o que está para frente, tá? E aí, assim, a aula vai valer muito a pena. Beleza. Opa. É. Então tá bom, tá bom. Beleza, combinado.
Então, beleza. Nós já conseguimos pegar aqui esse G1 e já dividimos em duas frações menores, o que vai nos ajudar a compor aqui o G de S. Então, o G de S agora ele vai ficar o produto de 1 menos exponencial de menos ST por 2 sobre S menos 2 sobre S mais 4. Então, ó, pessoal, por enquanto nós estamos nesse formato. Agora, o que é que a gente quer fazer? Bom, agora eu quero sair desse formato e quero vir para o G de Z. Eu quero ter o G de Z, ou seja, eu vou aplicar agora a transformada Z em cima da função que está no domínio de Laplace. Lembrem que, por convenção, e vocês vão encontrar isso nos livros, né? O 1 menos exponencial de menos st convertido, ele vai ficar assim, ó, 1 menos z a menos 1. Certo? Ele vai ficar assim. E se a gente pegar aqui... sim. Não entendi como é que é? O degrau é 1 sobre S. Isso. Então, isso pode acontecer, tá? Só que, vamos lá. Quando você, eu vou colocar aqui a entrada não entra no domínio S, tá? A entrada ela já entra aqui no esquema de desenvolvimento, ela já entra quando a função de transferência está no domínio Z. Antes disso, não acrescente a entrada. Eu vou fazer aqui e se permanecer a dúvida, você me pergunta. Foi o Anderson, né? Beleza, Anderson? Se você permanecer na dúvida, você me interrompe aqui, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. O 2 sobre S. Então como é que vai ficar esse 2 sobre S? Vai ficar assim, ó. 2Z sobre Z menos 1. E o menos 2 sobre S mais 4, como é que vai ficar? Vai ficar 2Z sobre Z menos exponencial de menos 4t. Lembrando, pessoal, que o t é o período, né, de amostragem. Beleza? Então a gente fica com esse trambolho aí. Eu vou subir um pouco a lousa aqui para ficar melhor para a gente desenvolver. Beleza. Então, o que é que acontece agora, né? Agora é álgebra. Vou multiplicar. Aliás, deixa eu melhorar um pouco mais esse g de z aqui, porque essa operação ela vai resultar em z menos 1 sobre z, né, como a gente já sabe. E nós vamos aplicar aqui a distributiva para dentro do colchete. Opa, ficou parecido com 27, né? 2z sobre z menos 1 menos 2z sobre z menos exponencial de menos 4t. E nós vamos aplicar a distributiva. Quando a gente aplica a distributiva, fica bem menor. Porque, ó, z menos 1 vai cair com z menos 1, z vai cair com z, ou seja, a primeira parcela vira 2. A segunda parcela, z cai com z, só que o 2 agora, ele fica multiplicando z menos 1. E eu tenho aqui z menos exponencial de menos 4t, que não é simplificado por nada. Tá? Beleza. E isso aqui passa a ser o cerne da questão. Então, nós vamos trabalhar esse g de z agora, dando ênfase a esse g de z. Então, vou afastar um pouco aqui para cá, deixar ele aqui no cantinho aqui, para a gente trabalhar. Então, ó, eu vou fazer aqui algebrismo, tá, pessoal? Então, opa, desculpa. Então, vamos lá. Ó, eu vou tirar o mínimo aqui, então vai ficar g de z igual a... Ele passa multiplicando 2 aqui, então vai ficar 2 que multiplica z menos exponencial de menos 4t, menos 2 que multiplica z menos 1. Tudo isso sobre z menos exponencial de menos 4t.
Alguém poderia me perguntar o seguinte: Luiz, já não dava para substituir o valor do período aí? Dava. Aí a exponencial de menos 4t vira uma constante. Por que eu não fiz? É porque eu quero colocar períodos diferentes. Eu quero pegar essa função de transferência e trabalhar essa função de transferência com períodos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver tudo em função do período. E aí, quando eu substituir o período, quer dizer, a equação continua a mesma. Agora, o valor numérico dela vai mudar com o t. Tá? Então, foi por isso que ficou um pouco mais complexo aqui o que eu acabei desenvolvendo, tá bom? Então, ó, o g de z nosso aqui, então o g de z, ele vai ficar, né, aplicando a distributiva aqui, ó, 2z menos 2 vezes exponencial de menos 4t, menos 2z mais 2, tudo isso sobre z, z menos exponencial de menos 4t. Aí a gente pode ver aqui, ó, 2z menos 2z cai fora. Aí g de z igual a, eu vou pegar esse 2, vou colocar para frente para ficar melhor de se entender, 2 menos exponencial de menos 4t sobre z menos exponencial de menos 4t. Beleza, pessoal. Eu poderia colocar o 2 em evidência e tal, mas não vou fazer não. Eu vou deixar desse jeitão aqui e, a partir daí, eu vou fazer umas brincadeiras aqui, tá? Que brincadeiras são essas? Eu acabei calculando. Deixa eu colocar um clipe aqui para poder ficar o meu caderno aberto aqui, para não errar e não perder tempo fazendo o cálculo. Eu fiz tudo isso antes para, de repente, até vocês compararem aí nas suas calculadoras e ver se realmente eu não errei nenhum valor. Tá? O que é que eu fiz? Eu cheguei aqui no G de Z, tá? E lembrando, e aqui é interessante a gente fazer isso, que na hora que eu chego nessa expressão de G de Z, o que eu tenho que compreender é que, sistemicamente falando, o que é que eu tenho? Eu tenho o R, que pode ser em S ou Z, tanto faz, eu vou botar R de Z aqui. O G de Z e o Y de Z. Ó, tá vendo? Ó? Eu reduzi o meu sistema a um bloco só, onde esse bloco tem essa expressão. E, obviamente, pela lógica de blocos que a gente já conhece, y de z, ou seja, a minha resposta, ele é igual a g de z vezes r de z. Tá vendo, pessoal? Aqui é que eu digo que é nesse ponto que a entrada é inserida. Tá vendo? É quando eu já tenho a função de transferência e vou colocar a entrada para poder calcular a saída. Ok? Então não é antes. Não é você pegar lá quando você tem o G de S, G0 de S, GP de S, aí coloca o R de S lá. Não façam isso. Por quê? Porque vai ficar muito mais complicado. Vai ficar muito mais complicado. Deixem para o final. Deixem para o final, para cá, ó. Ok? Porque aqui, pessoal, já não tem mais fração parcial. Já está todo mundo no domínio Z. Todo mundo aqui já está no domínio Z. Tá? E aí, Anderson, era isso que eu queria te dizer. Ó. É esse ponto aqui. Tá vendo? Então, eu não fico mais com fração parcial de quarto grau. Eu posso ficar com polinômios em Z de quarto grau. Mas aí, pessoal, lembrando que o que a gente quer calcular é o comportamento da saída, portanto, das suas amostras. Então, vai dar aquela divisão lá. Um polinômio numerador dividido por um polinômio denominador. E aí nós vamos encontrar as amostras. Tá? Então, aqui, vamos dizer assim, a complexidade é muito menor. Tá? E aí o que eu fiz aqui, pessoal, foi o seguinte. Eu peguei, coloquei 2 períodos. Então, eu vou fazer primeiro o desenvolvimento para o período de 1 segundo, período de amostragem de 1 segundo, e eu obtive o G de Z. Então, o que é que muda, né? É que o T é 1. Ó, esse T aqui vira 1. Eu calculei e encontrei o seguinte: 1,96 sobre Z menos 18,3
vezes 10 a menos 3. Ou, em outras palavras, 0,0183, tá? Se a gente for fazer. Agora, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem nas suas calculadoras e que me dissessem se também bateu os mesmos valores. Então, qual foi a conta que eu fiz aqui? Exponencial de menos 4, dado que t é igual a 1. Então, exponencial de menos 4 vezes 2, 2 menos esse valor. Aí eu encontrei 1,96. E a exponencial de menos 4t eu encontrei 18,3 vezes 10 a menos 3. Então, eu gostaria de saber se vocês conseguem também esses valores aí. Certinho? Legal, legal. Agora o que é que eu vou fazer? Para esse período, a função de transferência é essa coisa, tá? Então deixa eu levantar aqui um pouco mais aqui. Pronto. A função de transferência é esse cara aqui, para esse período. Agora o que eu vou fazer é colocar duas entradas diferentes. Então, por exemplo, vou colocar uma entrada aqui, o meu R de S vai ser igual a 1. Ou seja, isso aqui é um delta de Dirac. Se eu fosse colocar o R de T, seria o impulso, que transformado para Laplace é igual a 1. Ou seja, vamos lá. Então, quem seria o meu y de z? E a transformação disso aqui para R de z também é 1, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Isso aqui, o R de z é igual a 1, ok? Então, o que é que vai acontecer? O y de z, que é igual a g de z vezes r de z, vai ser o próprio g de z, ou seja, 1,96 dividido por z menos 18,3 vezes 10 a menos 3. Então, o y de z é a própria função de transferência. Então, como que nós vamos calcular as amostras de y de z? Aí é lembrar, nós vamos fazer uma divisão. 1,96 dividido por z menos 18,3 vezes 10 a menos 3. Ok, pessoal? Então, essa é a fase final. É você encontrar as amostras da resposta do sistema. Ok? Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui. Como que nós vamos calcular? Então, vou fazer pelo método da chave. 1,96 dividido, aliás, deixa eu afastar um pouco essa chave. Vou afastar um pouco aqui, dividido por z menos 18,3 vezes 10 a menos 3. Beleza. Aí, obviamente, isso aqui vai ser 1,96 z a menos 1. Por quê? Porque lembre que eu sempre tenho que multiplicar o quociente pelo termo de maior grau e obter o maior grau do dividendo. Se eu multiplicar 1,96z a menos 1 por z, eu vou obter 1,96. Aí agora eu vou multiplicar isso por isso aqui. Então vai dar um menos aqui. E na minha conta, pessoal, isso deu menos 0,0359 z a menos 1. Quando eu faço aqui a subtração, eu obtenho 0,0359 z a menos 1. Beleza, então qual a próxima amostra? 0,0359 z a menos 2. Por quê? Porque z a menos 2 vezes z vai dar z a menos 1. Então aqui vai ficar 0,0359 z a menos 1. Aí agora eu tenho que multiplicar isso por menos 18,3 vezes 10 a menos 3. Vai dar negativo. E eu encontrei 656 vezes 10 a menos 6, z a menos 2. Quando a gente faz a diferença, isso aqui vai dar 656
vezes 10 a menos 6, z a menos 2. Então, qual o valor da próxima amostra? Então, 656 vezes 10 a menos 6, z a menos 3. Aí, quando a gente multiplica, 656 vezes 10 a menos 6, z a menos 2. E aqui no caso deu menos 12 vezes 10 a menos 6, z a menos 3. E a gente poderia ficar nisso indefinidamente, tá vendo? Ó? 12 vezes 10 a menos 6 vezes z a menos 3. Aí a próxima amostra aqui, 12 vezes 10 a menos 6, z a menos 4. Eu vou parar nessa daqui, porque eu acho que já é suficiente para a gente notar uma coisa. A primeira amostra, ela é zero. Tá vendo? Não aparece o z elevado a zero. Lembra que isso é y de k, né? Vocês lembram, né? Que a gente comentou isso na última aula. Então, deixa eu só subir isso aqui. Vocês lembram que quando a gente está calculando essas amostras, nós estamos calculando o tal do y de kt, né? Que ele é igual a um somatório e tal, do valor das amostras aqui. Então, eu tenho o valor das amostras. Só que esse k, ele começa com zero. Então, ó, e esses caras aqui, eles são um número, então uma constante aqui que eu vou botar AK, por exemplo, que multiplica z elevado a menos kt. Então, observem, se o k for zero, vai ficar z elevado a zero. Está vendo que aqui não aparece o z elevado a zero. Significa dizer que a primeira amostra é nula. Aí, quando o k for 1, aqui vai ficar menos t. Desculpa. Menos t. Quando o k for 1, vai ficar menos t. Só que o nosso t é menos 1. Então, é menos 1, certo? Ou seja, o 1,96 é a segunda amostra, o 0,0359 é a terceira, 656 vezes 10 a menos 6 é a quarta, 12 vezes 10 a menos 6 é a quinta, e por aí vai. Aí eu pergunto... Então, aí vamos lá. Vamos ver se fica estranho. Olha só. Eu comecei com a amostra 0, depois subiu para 1,96. Depois já baixou para 0,0359. Depois já baixou para quase zero. Depois veio para mais próximo de zero. Ou seja, pessoal, se eu for aumentando o número de amostras, qual é que vocês acham que vai ser, sei lá, a 12ª amostra? Vocês acham que essa 12ª amostra tende para qual valor? Vai dar zero. Ou seja, isso é muito bom, pessoal. Nós temos um sistema estável. Isso é muito bom. O problema seria se isso aqui fosse 10 à sexta. Aí não. Aí o seu sistema já explodiu. Vocês compreendem a diferença? Certo? Então, isso foi bom. Significa dizer que esse sistema ele é estável para um período de amostragem igual a 1 segundo e para uma entrada impulso. Agora, será que a mesma coisa ocorre para uma entrada degrau? É isso que eu quero que vocês façam na tarefa. Esse tipo de análise. Depende da entrada, depende do período, certo? Então, eu quero dar um toque antes da gente continuar aqui. Vejam, a gente tem um denominador vocês recordam que isso aqui é a própria função de transferência, né? Nós temos um denominador na função de transferência de primeiro grau. E eu não sei se vocês vão recordar, mas o método de júri que seria apropriado para a gente olhar, examinar essa equação característica, pessoal, esqueça o nome do meio, mas não esqueça o que é a equação característica, é o denominador da função de transferência. Ok? Não daria para aplicar o método de júri aqui. Por quê? Porque o método de júri diz que você encerra o algoritmo de júri
quando aparecem 3 elementos na mesma linha. Pô, mas aqui eu só tenho 2. Coeficiente de Z, 1. Coeficiente do termo independente, menos 18,3 vezes 10 a menos 3. E aí, como é que eu aplico o júri nisso aqui? Então, eu vou depois indicar para vocês a página do livro, mas quando a gente quer saber se um sistema ele é estável, nós temos que observar as raízes do denominador. Da mesma forma que vocês faziam lá no controle analógico, no controle contínuo, vocês olhavam os polos. Se os polos estavam todos concentrados do lado esquerdo, ou seja, no hemisfério onde as suas partes reais são negativas, a gente dizia que o sistema era estável. Aqui, as raízes têm que caber num círculo de raio 1. Se vocês notarem o módulo das raízes, se vocês notarem, a raiz aqui é 18,3 vezes 10 a menos 3. Porque se eu colocar 18,3 vezes 10 a menos 3 no lugar desse z, eu zero o denominador. Então, o que é que ocorre? 18,3 vezes 10 a menos 3, pessoal, isso aqui é 0,0183. Poxa, isso está dentro de um círculo de raio 1. Então, vou só desenhar aqui para ficar entendido. Imagina o seguinte, você tem aqui o plano de Argand-Gauss e aqui é um círculo de raio 1. Okay? Então, aqui é 1, menos 1, 1 e 1. Menos 1. O 18,3 vezes 10 a menos 3 é bem aqui, pessoal. Ó. É bem pertinho do zero. Então, ele está dentro do círculo. Quando eu tenho as raízes do denominador, o módulo das raízes, dentro desse círculo, eu posso dizer que o sistema é estável. Então, depois da aula, eu vou colocar lá no espaço que a gente tem lá, eu vou colocar a página do livro para vocês procurarem esse critério, ok? Depois a gente vai conversar mais sobre esse critério, mas eu já estou apontando aqui porque é uma forma boa de você pegar uma equação característica de primeiro grau e já examinar. Ou seja, eu já sabia que ia dar as amostras tendendo a um valor finito. Por quê? Por causa da equação característica. Beleza? Então, é legal a gente ir incrementando, né, o que nós estamos fazendo para que a gente vá pegando mais propriedade ainda do conteúdo. Tá? Aí, o segundo passo, ainda usando o período de amostragem de 1 segundo, eu vou colocar aqui uma entrada R de Z, ou R de S, igual a 1 degrau. Então, o meu R de S vai ser 1 sobre S. Lembrando que o G de Z é 1,96 Z menos 18,3 vezes 10 a menos 3, ok? O G de Z é isso aqui. Por que é que eu estou lembrando disso, né, pessoal? Porque o nosso Y de Z agora não vai ser mais o G de Z, né? Lembrem, ó, Y de Z é igual a G de Z vezes R de Z. Então, quem é o G de Z? 1,96 Z menos 18,3 vezes 10 a menos 3. E quem é R de Z? Bom, R de Z é a transformada Z de 1 sobre S, que é Z sobre Z menos 1. Ó, tá vendo como vai mudar? Ó? Vai mudar. Tá. Então, quem que vai ser o meu Y de Z? Então, ó, eu vou aplicar a distributiva aqui. Ó. Aqui em cima, a gente já sabe, vai ser 1,96 vezes Z, sem problema. Aqui embaixo vai ser Z vezes Z, Z ao quadrado. Z vezes menos 1, menos Z. Z vezes esse cara vai ser menos 0,0183, que é a mesma coisa, né, pessoal? Ó, eu estou passando aqui a vírgula 1, 2, 3 casas, então vai dar 0, isso aqui, Z. E mais 0,0183. E aqui em cima, 1,96 Z. Então a única coisa que eu fiz foi multiplicar as duas frações, sem grandes problemas. Aí, o y de Z que eu tenho agora, ele é assim, eu vou só organizar o denominador.
z ao quadrado menos 1,0183z mais 0,0183. E aqui em cima, 1,96z. Pronto. Chegamos no sinal de saída. Agora, o que é que a gente tem que fazer para determinar as amostras? Dividir os polinômios. Então, eu vou dividir 1,96z por z ao quadrado menos 1,0183z mais 0,0183. Pessoal, isso leva tempo para fazer. Portanto, eu vou dar uma acelerada. Vocês já entendem o processo que a gente está fazendo. Eu vou dar uma acelerada aqui para não ficar uma coisa tão maçante. Mas o que eu vou fazer agora é 1,96z dividido por z ao quadrado menos 1,0183z mais 0,0183. Aí começa tudo de novo, pessoal. Ó, 1,96z a menos 1. Por quê? Porque isso multiplicado por z ao quadrado vai dar 1,96z. Então, ó, 1,96z. E aí, me permitam copiar aqui simplesmente o que eu fiz, né? Porque eu já fiz isso aqui. Então, deixa eu só ver se eu encontro... Ah, tá aqui. E aí eu vou colocando aqui para vocês e depois vocês, por favor, confiram, deem uma olhada se realmente bateu. Né? Se não bateu aí, depois vocês me avisam. 0,0359 z a menos 1. Então, só repetindo aqui para eu não ficar com esse peso na consciência. O que eu estou fazendo aqui é multiplicando esse cara por esse cara por esse cara por esse. Dá esses três valores, aí eu faço esse menos isso aqui. Então, aqui vai ficar 2 menos 0,0359 z a menos 1. Aqui vai vir 2 que multiplica z a menos 2. Aí aqui vai ficar 2 menos 2,04z a menos 1 mais 0,0366z a menos 2. Aí eu faço menos, tal. Aí aqui vai ficar... Peraí. 2 aproximadamente, né? 2z a menos 1 menos 0,0366z ao quadrado. Aí aqui vai ficar 2z a menos 3. Aí aqui vai ficar 2z a menos 1 menos 2,04z. Aqui é menos 2. Menos 2 mais 0,04z a menos 3. Quando eu fizer a subtração, isso aqui vai dar 2z a menos 2 mais alguma coisa que vai fazer eu ter aqui, ó, 2z a menos 4. Ou seja, já dá para notar que é estável? Fica claro? Fica claro, né? Ou seja, ele tende a ir para um valor final de amostra igual a 2. Ok? Então é isso, pessoal, que vocês têm que fazer. Tá? Aí, qual a outra variação que eu fiz? Eu não vou fazer todos os cálculos, mas qual a outra variação que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Da mesma forma que eu montei a função de transferência aqui, ó, para o t igual a 1 segundo, eu peguei, montei para t igual a, deixa eu ver aqui qual foi o valor que eu usei, 0,5 segundos. Aí, para 0,5 segundos, o g de z já deu o seguinte, 1,73 z menos 0,135. Não é tão diferente. Aliás, porque
menos 18,3 vezes 10 a menos 3 é 0,0183. Esse daqui é 10 vezes maior do que esse daqui. Mas mesmo assim deve tender à estabilidade, porque note que a raiz aqui do denominador vai ser 0,135, que está dentro daquele círculo, muito longe da sua borda, muito longe da circunferência de raio 1. Portanto, deve sim ser estável. E pela conta que eu fiz, ele é estável para uma entrada. Então, ó, eu vou só afastar aqui para falar para vocês o que eu obtive, tá? Para essa função de transferência aqui. Então, o que é que eu fiz? Para essa função, eu trabalhei com uma entrada R de S igual a 1 e um R de Z e um R de S igual a 1 sobre S, até para comparar com o que eu tinha feito com a outra função de transferência, né, com outro período. Essa daqui tende a zero, a amostra superior, e essa daqui, deixa eu ver o que é que eu obtive. Ela vai tender a 2 também, só que mais lenta do que a primeira, porque a primeira já chegou em 2 na terceira amostra. Ela começou em 1,96 e já tendeu a 2. Essa daqui não. Ela vai tender a 2, mas lá na quinta amostra. Essa aqui vai acontecer lá na quinta amostra. Então ela é mais lenta do que a primeira, né? Do que essa que está laranjinha aqui. Do que essa laranja. Tranquilo, pessoal? Isso aí? Tranquilo? Beleza. Aí o que é que eu pensei? Pensei no seguinte. Tá, a gente fez todo esse away aqui para esse sisteminha aqui de malha aberta. Certo? Para esse sisteminha de malha aberta. Tá, agora, e se eu quisesse fechar a malha?